O programa O Verbo que se fez carne convidou hoje Padre Gabriel. Ele vai falar um pouco para a gente sobre a Sagrada Escritura, a Bíblia, que o mês de setembro é dedicado a ela. Ouve com atenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, nós estamos iniciando o mês de setembro e na Igreja do Brasil, este mês de setembro é dedicado à Sagrada Escritura. A Bíblia, o livro que contém a palavra de Deus. Eu queria convidar você, nesse pequeno instante desse programa, para meditar comigo um pouquinho da importância das Sagradas Escrituras na vida de um cristão. Queridos irmãos e irmãs, a religião cristã, ela não é uma religião do livro. Nós não vivemos do livro da Sagrada Escritura. Nós não nascemos do livro da Sagrada Escritura e tampouco o livro da Sagrada Escritura é o centro e o ápice da nossa fé. Quem pensa assim está um pouco confuso, está um pouco errado. A nossa fé, a fé cristã, não nasce de um livro, nasce da palavra de Deus. E talvez você tenha ficado um pouco confuso agora. Mas, padre, como assim? Nós não somos religião do livro, mas da palavra de Deus. Sim, meu irmão e minha irmã, há uma diferença enorme entre o livro da Sagrada Escritura e a palavra de Deus. O Evangelho de São João, no capítulo 1, no seu versículo 1, começa dizendo assim: no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra é Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. É isso mesmo, meu irmão e minha irmã. O Filho eterno de Deus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Por isso o cristianismo não é a religião do livro, mas a religião da palavra de Deus. Isto é a fé que nasce do encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Nós, cristãos, somos aqueles que nos deixamos encontrar pela palavra de Deus. Aqueles que tiveram um encontro com Jesus Cristo, a palavra eterna do Pai que se fez homem por amor a nós. Nós não vivemos de um livro e por um livro, e a Escritura não é a palavra de Deus feita livro. A Escritura é o testemunho escrito sobre a palavra de Deus. Por isso, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E nas Escrituras, nós ouvimos as palavras de Deus. Nas Escrituras, nós podemos ler a palavra de Deus. Nas Escrituras, nós temos um testemunho acerca da palavra de Deus. E toda ela, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nos falam de Deus. E o Antigo e o Novo Testamento nos fazem encontrar aquele que é a palavra de Deus, Jesus Cristo. E é por isso, meus irmãos e irmãs, que nós cristãos damos um lugar privilegiado às Sagradas Escrituras. É um testemunho de amor. A Escritura é um testamento de amor que Deus, na sua revelação, nos deixou por escrito, nos deixou testemunhado ao longo das eras, dos séculos, dos milênios, para que nós nunca nos esquecêssemos que o nosso Deus não é uma ideia abstrata, uma ideia no céu, inatingível, inalcançável. O nosso Deus é um Deus pessoal, um Deus que ama, um Deus que se importa, um Deus que entra na história e com o seu braço forte não só conduz um povo, escolhe um povo para si, mas é um Deus que na plenitude dos tempos, como nos diz São Paulo na carta aos Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para que nascesse de uma mulher, para que nascesse sujeito à lei. O seu Filho feito homem. Deus entrou na história pelo seu Filho Jesus. Um Deus que se deixou tocar, ouvir. Um Deus que quis nos falar como amigos. Um Deus que nos mostrou o caminho do céu. E este Deus mesmo,
ele por inteiro é uma palavra de amor pronunciada a nós. E é por isso que ao encontrarmos Jesus, podemos ouvir o eco de Jesus, o eco da vida de Jesus nas Sagradas Escrituras, de modo especial nos Santos Evangelhos. Se, meus irmãos, é verdade, portanto, que nós não somos uma religião do livro, mas a religião do encontro com a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, nós somos chamados como cristãos a sempre ouvir a palavra de Deus escrita. Ouvir e ler esta palavra que os antigos profetas, os antigos patriarcas, os antigos homens e mulheres que testemunharam a revelação de Deus nos deixaram por escrito no Antigo Testamento. Mas também somos, e de modo muito especial, convidados a ler, a escutar o testemunho acerca de Deus que está no Novo Testamento. Dentre todas as Sagradas Escrituras, há alguns textos que são incomparavelmente privilegiados. Textos que são indubitavelmente centrais na nossa fé. E esses são os 4 evangelhos. Os evangelhos são fontes diretas que nos abrem o coração de Jesus. São fontes diretas onde podemos escutar as palavras do nosso Mestre, do nosso Senhor, daquele que é a palavra de Deus. É nos evangelhos, por exemplo, que escutamos aquelas palavras santíssimas de Jesus dizendo: Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu próprio Filho, não para condená-lo, mas para salvá-lo. É nos evangelhos que escutamos esse convite do Senhor que diz: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. É no evangelho, por exemplo, que escutamos Jesus dizendo: eu desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de padecer e ir para junto de meu Pai. É nos evangelhos, por exemplo, que nós escutamos o Senhor próprio tomando em suas mãos o pão e dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomando o cálice dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, um sangue de aliança nova e eterna que será derramado por vós para o perdão dos pecados. As Escrituras nos testemunham todo o nosso modo de viver cristão. Se nós quisermos entender a nossa fé cristã, se nós quisermos entender o modo como que nós cristãos católicos vivemos, devemos olhar as Sagradas Escrituras, devemos voltar às Sagradas Escrituras e redescobrir os fundamentos da nossa fé. Tudo o que fazemos, meus irmãos, tudo o que vivemos, como cultuamos a Deus, como adoramos a Deus, como temos devoção aos discípulos do Senhor, já está contido no livro das Sagradas Escrituras. Portanto, as Sagradas Escrituras, elas nos ensinam a ser cristãos. Elas nos ensinam a sentir o coração de Deus. Elas nos abrem a grande ordem e o grande mandamento que o Senhor nosso Deus nos deixou. Escuta, Israel. Esta ordem que o Senhor deu a Moisés e que deve ser vivida por nós. Nós precisamos escutar a Deus. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos para escutar a Deus. E esse modo privilegiado de escutar a Deus é pelas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são esses livros inspirados pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, para nos falar de Deus. É Deus falando de si e usando homens e mulheres através da história para que testemunhassem, para que pusessem por escritos essas histórias, experiências e encontros com a graça de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, neste mês de setembro, mês dedicado à Sagrada Escritura, mês dedicado à Bíblia, a palavra de Deus, nós somos chamados a nos dedicar um pouco mais à escuta da palavra, à meditação da palavra, à leitura da palavra. Eu faço uma pergunta para você. Você já leu os 4 evangelhos? Você já leu a palavra de Deus, a palavra que Jesus muitas vezes nos disse e que nos está registrada pelos apóstolos, pelos discípulos nos evangelhos? Eu faço um convite para você. Leia, comece a ler os evangelhos, pelo evangelho de São Mateus, pelo evangelho de São Marcos.
Os evangelhos que são profundamente catequéticos, que nos falam da vida do Senhor, que nos falam como Jesus amava as pessoas, como Jesus perdoava, como Jesus era justo e como Jesus desejava que nós vivêssemos uma vida santa, unida a Ele, aprendendo a chamar Deus de nosso Pai. Queridos irmãos e irmãs, nós temos esse tesouro em nosso lar, em nossas casas, muitas vezes em nossas mãos. Nós trazemos a Escritura e podemos encontrá-la hoje em qualquer lugar. Até hoje é o livro mais difundido, mais vendido, e é o livro que tem maior quantidade de exemplares no mundo inteiro, as Sagradas Escrituras. Mas talvez ainda seja um dos livros menos lidos. É o que tem mais exemplares, talvez um dos mais vendidos, mas um dos livros menos lidos por nós. Talvez você tenha uma Escritura em casa, você tenha uma Bíblia em casa, mas você tem lido a Palavra de Deus? Você tem meditado a Palavra de Deus? Muitas vezes as pessoas dizem: padre, mas é difícil ler a Bíblia sozinho, nós não entendemos muita coisa. Por isso eu te dou um conselho: leia os Evangelhos. Ali nos Evangelhos não tem dificuldade de entender o que o Senhor nos está dizendo. O Senhor nos está dizendo diretamente do seu amor. Quando Jesus cura os enfermos, é Jesus declarando o seu amor à humanidade que está enferma porque vive no pecado. Quando Jesus perdoa os pecadores, quando Jesus vai ao encontro dos marginalizados, das prostitutas, dos publicanos, os pecadores públicos, Jesus está dizendo: não importa se você está no pecado, eu quero ir aí te salvar. As Escrituras, portanto, nos abrem o coração para a fé. São Paulo nos diz que a fé nasce da escuta. A fé brota da escuta de Deus. Que nós possamos fazer nesse mês de setembro este grande exercício de escutar a palavra de Deus. E eu te garanto, meu irmão e minha irmã, se você começar a escutar com mais frequência a palavra de Deus, ouvir com mais frequência a palavra do Senhor, a tua fé vai crescer, a tua fé vai aumentar, porque nós só podemos crer e amar naquele que conhecemos. E é pelas Sagradas Escrituras que, de modo privilegiado, nós podemos conhecer Jesus, nosso Salvador. Esse é o convite e o desafio que eu quero te fazer nesse mês. Aprofunde-se no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo pelos santos evangelhos. Medite, leia, releia. Leia uma vez o capítulo, leia de novo. Tire para você uma palavra de Deus. Tente colocar em prática aquilo que o Senhor te ensinou pelos santos evangelhos. E eu tenho certeza, a tua vida será iluminada pela palavra de Deus. Ou como diz o Salmo: a tua palavra, Senhor, é uma lâmpada para os meus pés, é uma luz para o meu caminhar. E que assim seja, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus entre na tua casa, ilumine a tua escuridão e possa fazer brotar, como aquela parábola da semente lançada num terreno fértil, possa brotar muitos frutos, 100, 60, 30 frutos. Dê lugar para a palavra de Deus, para a semente de Deus na tua vida, e ela produzirá muitos frutos. Deus te abençoe e juntos nesse mês aprofundemo-nos nas palavras do Senhor, de modo especial nos santos evangelhos. Deus te abençoe, fique na paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, meu povo, vocês ouviram com atenção o que o Padre Gabriel explicou para a gente a respeito da Sagrada Escritura da Bíblia? Como ele falou, um dos livros mais vendidos, mas um dos livros poucos lidos. Hoje eu vou passar para vocês o que é a Sagrada Escritura na nossa vida. Eu vou resumir para você assim. Quando você compra um eletrodoméstico, para você instalar ele, você precisa do manual. Senão você pode queimar, você pode estragar e ter prejuízo. A Sagrada Escritura é mais ou menos isso. Ela é o manual da minha vida e da sua vida. Aqui você vai encontrar todas as respostas que você precisa. Todos os seus problemas vão ser resolvidos. Mas veja bem, aqui na Sagrada Escritura,
você não vai achar o que você quer, mas sim a verdadeira palavra de Deus. Aquilo que você precisa seguir, aquilo que eu preciso seguir. Como o Padre Gabriel falou nos evangelhos, é fantástico. Se você ler e meditar essa palavra, pode ter certeza, a sua vida vai melhorar muito. Você sabe por quê? Você vai compreender o amor que Deus tem por nós e você vai transferir esse amor para o próximo. É o que o Senhor diz nos mandamentos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você vem se amando, pelo menos a ti mesmo? Às vezes não, né? O mundo nos mostra as coisas tão banais, tão fáceis, mas tão erradas, irmão. Então eu te convido, não busca a facilidade. Busca o reino de Deus. Se você tem uma Bíblia em casa, passa a ler 5 minutinhos. No comercial da sua novela, no comercial do seu futebol. Eu vou dizer para você, não perca 5 minutos. Ganhe uma eternidade. E a Bíblia, você só vai acostumando e tendo intimidade com ela, como você vai saboreando a palavra de Deus. Então esse mês de setembro é dedicado à Bíblia. É o manual da sua vida e da minha. Se você tiver alguma dúvida a respeito de alguma palavra, faça como eu fiz. Busque um padre, converse com ele, pede explicação. Hoje sim, já estou entendendo muitas coisas. Principalmente que amar ao próximo como a mim mesmo é muito mais gratificante, é muito mais saboroso. Então, que nesse mês da Bíblia, que esse desafio que o Padre Gabriel fez para você e para mim, possamos sim ler mais a Sagrada Escritura. Fique com Deus.